Jeremias 17, nós estamos lendo do verso 5 até o verso 8. Hoje eu vou ler apenas o 5 e o 6, que faz parte da nossa meditação desde o domingo passado. Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Jeremias 17, 5 e 6. A palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço forte e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém ou misericórdia? Até o final da mensagem a gente resolve. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse culto, por cada irmão que aqui está, e que o Senhor nos conduza, ó Pai, no ouvir a Tua palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O perigo da confiança nos homens. É esse o tema que nós estamos estudando desde o domingo passado, olhando para as palavras de Jeremias, mas também olhando para o contexto que estava inserido o povo de Deus, aqui tratado, chamado como Judá, como povo de Judá. E você viu no domingo passado que esse povo estava passando por um momento muito difícil, um momento muito conturbado, muito sofrimento, por causa de muitos ataques que eles estavam sofrendo. Tudo isso por quê? Tudo isso por causa das escolhas erradas que esse povo estava fazendo. E a reflexão que nós começamos no domingo passado era olhando para nós. Será que nós não passamos exatamente em tempos ou outros pela mesma situação? Será que nós não nos metemos em confusão ou trazemos algum caos para a nossa vida por causa de nós mesmos, por culpa nossa? Quem nunca, irmão, fez uma escolha errada na vida? Quem nunca meteu os pés pelas mãos? Quem nunca fez uma aliança, uma amizade errada e por causa disso colheu muitos prejuízos ou sofreu muito por causa disso? Era exatamente essa situação que o povo de Judá, o povo de Deus, estava vivendo aqui nos tempos de Jeremias. E eu quero trazer à sua memória, mais uma vez e pela última, o contexto que aquele povo estava inserido. Por exemplo, o povo de Judá estava passando por esse momento difícil porque sofria ataques da Babilônia e também logo em seguida eles iriam passar pelo exílio, seriam cativos, iriam ser levados presos e mais ainda iriam sofrer dentro desse cativeiro. Tudo isso por causa do seu pecado, tudo isso por causa da desobediência a Deus, por causa da perversidade do povo, por causa da apostasia. O povo deixou de adorar a Deus e adorou outros deuses, por causa da idolatria, deixou de ser um povo devoto a Deus, de ter a sua confiança no Senhor, e confiou em outros deuses. E eu citei para você uma deusa em especial que esse povo estava adorando, e dizia o povo de Deus que quem abria os céus era a deusa Azerá. Não era mais o Deus vivo e verdadeiro, não era mais o Deus que estava com eles o tempo inteiro, mas eles atribuíam esse atributo, ou essa qualidade, a abrir os céus e derramar bênçãos sobre uma outra deusa, aquela que abençoa, ou como pode estar na sua Bíblia, a rainha dos céus. O povo de Deus estava se aliançando com outros povos, o povo de Deus estava se aliançando com outros sistemas, outros governos, com pessoas e governantes que iam contra o senhorio de Deus e se levantavam contra a vontade de Deus. E a pergunta que eu fiz aqui no domingo passado foi: como isso pode dar certo? Como a gente pode se aliançar, confiar em povos, em nações, em reinos, que vai contra Deus,
E a gente pode imaginar que essa aliança vai ser algo bom, ou que vamos colher coisas boas de uma aliança como essa. Irmãos, essa história, ou o livro de Jeremias, o aviso que Jeremias estava dando para o povo, era que não tem como isso dar certo. Porque, outra coisa que nós vimos aqui no domingo passado, é que o próprio Deus estava entregando o seu povo nas mãos dos inimigos, nas mãos desses governantes, a Babilônia, e logo viria o Egito, o exílio, e Deus fez isso. E uma coisa que nós refletimos, irmãos, estamos fazendo isso, é que sim, nós precisamos nos atentar também o porquê nós estamos inseridos em uma situação assim. O que é que nós fizemos, o que é que aconteceu para que nós viéssemos parar em um lugar como esse, em uma situação difícil dessa? O que é que nós fizemos para colhermos tantas coisas ruins? Essa, acredito eu, foi a reflexão que o povo de Judá deixou de fazer, e por isso estava perecendo. E se você olhar para o contexto ainda de Judá, você vai ver que eles estavam sofrendo e buscavam a solução de forma errada, ou em povos errados. Eles estavam sendo atacados e buscavam proteção em povos que iam contra a vontade de Deus. Não tinha como isso dar certo. Judá vivia exatamente assim, não se preocupavam com aquilo que eles estavam fazendo, eles não se preocupavam com aquilo que eles estavam fazendo contra Deus, e por isso eles estavam sofrendo. Já lemos aqui no domingo passado, Jeremias 44, o verso 21 até o 23, diz assim, quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais e os seus reis e as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem veio isso à mente? Agora, olha só a partir do verso 22, o Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado como hoje se vê, porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Agora, olha só como termina o verso 23, não obedeceram à voz do Senhor, não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Agora, olha de que forma o texto termina, forma trágica. Foi por isso que lhe sobreveio este mal como hoje se vê. Porque o povo não estava avaliando aquilo que eles estavam fazendo, o povo não estava levando em consideração aquilo que eles estavam fazendo e que ia contra os testemunhos, contra os estatutos, contra a lei de Deus. E eles então, por não avaliarem essa situação, pecavam contra o Senhor, se aliançavam com outros deuses, depositavam a sua esperança, a sua confiança em outros deuses, falava que quem abria a porta do céu era outros deuses e não o Senhor. Diz o Senhor por boca de Jeremias, por isso que lhe sobreveio esse mal como hoje se vê. Olha a condição, irmãos, que esse povo estava se encontrando, por causa de pecados. E uma coisa que nós estamos vendo, então, é que diferença tem quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e quando nós deixamos de colocar a nossa confiança em Deus. Nós vimos aqui que a proposta de Jeremias é nos mostrar que há sim muitos perigos, graves perigos, grandes consequências quando nós depositamos a nossa confiança nos homens, quer seja em nós mesmos ou tão somente nos outros homens, ou em qualquer outra coisa, como nós já vimos aqui desde o domingo passado em vários textos por boca de Jeremias, em outros deuses, em outras nações, em outros governos, em outro sistema, seja lá, irmãos, o que for, que nós coloquemos a nossa confiança e não for Deus, nós vamos pagar o preço
dessa nossa escolha, dessa nossa atitude. Jeremias quer nos mostrar isso. Há grandes perigos quando nós decidimos viver a nossa vida assim, deixando de confiar no Senhor. Mas também nós vamos ver, a partir do domingo que vem, se Deus assim nos permitir, que há sim bênçãos, vantagens, há coisas boas quando nós decidimos colocar a nossa confiança tão somente no Senhor. Então, nós vamos continuar por esta ordem. Os perigos de colocar a confiança no ser humano, ou em qualquer outra coisa que não for Deus. Domingo passado nós vimos duas coisas. Primeiro, que confiar no homem é o quê? Quem se lembra? Pecado condenado. Se lembra disso? Segundo, confiar no homem é confiar naquilo que é o quê? Frágil, fraco. E por isso, é algo totalmente perecível, que vai perecer. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Vai perecer. Algum homem recebe, por favor? Ali. Seja bem-vindo. Então, nós vamos continuar vendo qual é o perigo ou os perigos que nós enfrentamos quando nós decidimos colocar a nossa confiança tão somente no ser humano. Hoje eu quero trazer e finalizar com isso, mais dois perigos ou duas consequências que nós assim colhemos. A terceira, irmãos, é que confiar no homem nos afasta de Deus. Confiar tão somente no ser humano ou em qualquer outra coisa nos afasta de Deus. Olha só para o verso 5 e veja como termina o verso 5. Vou ler todo o verso 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração faz o quê? Se desvia do Senhor. Confiar no ser humano tem um prejuízo muito grande, e essa, irmãos, é uma das maiores consequências de qualquer pecado. Nos afasta do Senhor. O pecado, como você viu aqui no primeiro tópico, lá no domingo passado, o pecado de depositarmos a nossa confiança tão somente no homem, não é diferente. Nos desvia do Senhor, nos afasta totalmente de Deus. Agora, totalmente sim, mas é aos poucos, e você vai entender isso nessa noite. Mas é isso que o pecado de confiar tão somente no ser humano, no outro, ou em si mesmo, traz para mim e para você. O povo de Judá era sim tido e conhecido como o povo de Deus. O povo de Judá, eles tinham e faziam os costumes do povo de Deus. O povo de Judá conhecia sim a lei de Deus. O povo de Judá fazia as tradições, os sacrifícios para Deus, tudo em nome de Deus. Ou seja, olhando do lado de fora, estava tudo certo, aparentemente, eles faziam aquilo que deveriam sim fazer. Qual era o problema? Eles queriam fazer algo a mais. Eles não queriam só confiar em Deus, não queriam só depositar a sua esperança de sair de uma situação ruim, tão somente no Senhor. Eles buscavam outros meios, eles buscavam outros povos, outras nações, outro tipo de segurança. Eles buscavam outros deuses para se aliançar, para fazer também sacrifícios, e quem sabe esses outros deuses iriam abrir as portas do céu. Esse foi o erro, esse foi o engano desses homens. Então, irmãos, sim, confiar no ser humano afastou o povo de Judá da presença do Senhor, e afasta hoje em dia, eu e você também, se assim a gente decidir fazer. Qual é o resultado disso? Nós temos o nosso coração desviado do Senhor. O verso 5 diz isso com todas as letras. Qual é o problema de se fazer sacrifícios a outros deuses? Qual é o problema de entregar a sua confiança, a sua esperança a outras coisas? A Bíblia trata isso como idolatria. Resultado da idolatria, diz o verso 5. O coração se desvia do Senhor. É só uma questão de tempo.
para esse coração começar a buscar outras coisas. E quando você olha para Deus, olhando para o seu povo, hoje não é diferente, você vê e sabe disso, que Deus conhecia o coração do seu povo. Deus sabia que aquele povo, por mais que dissessem que confiavam em Deus, por mais que hora ou outra, durante a sua peregrinação aqui nessa terra, confiassem no Senhor, adorassem ao Senhor, irmãos, Deus sabia que o coração do povo estava dividido. E esse é o grande problema de todo aquele que diz servir ao Senhor, todo aquele que diz ser filho de Deus, ou ser crente. Irmãos, nós precisamos nos atentar se nós temos ou não um coração dividido. Vejam, eles confiavam em Deus, sim, mas pediam ajuda a outras nações, nações inimigas, nações que iam contra a lei, a vontade de Deus. Eles sim, diziam que confiavam em Deus, mas se aliançavam com outros povos, confiavam em Deus, mas adoravam outros deuses. A pergunta é uma só, irmãos: que confiança é essa? Que confiança o povo de Deus diz ter, quando ele diz confiar no Senhor, mas quer inventar qualquer outra moda, para que aquilo que ele deseja, no caso do povo segurança, acontecesse? Que confiança nós temos quando nós dizemos que confiamos hoje no Senhor, temos a nossa vida depositada, entregue nas mãos de Deus, mas queremos fazer algo a mais, queremos dar o famoso jeitinho para que as coisas possam acontecer. O povo de Deus no passado fez exatamente isso e colheu consequências amargas por causa desse tipo de escolha. O povo não percebia uma coisa: todas essas alianças, todos esses acordos estavam cada dia mais afastando o coração deles da presença do Senhor. E qual é o problema de você se afastar da presença do Senhor? Diz aí o verso 4 que nós lemos aqui no domingo passado: você terá de abandonar a herança que lhe dei. Porque, irmãos, nos afastar do Senhor também nos afasta das bênçãos do Senhor. Nos afastar do Senhor também nos afasta das promessas do Senhor. Nos afastar da presença do Senhor também nos afasta da graça do Senhor. E é a graça do Senhor quem vai fazer com que eu e você nos voltemos para o Senhor a cada dia. Sem a graça de Deus, nós sequer conseguimos falar com Deus, orar, buscar a face do Senhor. Isso estava acontecendo com o povo de Judá. Por isso, sacrificavam a outros deuses. Por isso, adoravam a outros deuses. Por isso, esse povo olhava para uma deusa e dizia: não, é essa deusa quem abre os céus. Quando nós temos algum tipo de bênção, é a deusa Azerá quem está dando para nós. Porque o coração desse povo estava cada vez mais se afastando do Senhor. Irmãos, quando a nossa confiança, quando a nossa esperança está em qualquer outro, ou em qualquer outra coisa que não no Senhor, nós vamos nos afastando de Deus e nos aproximando cada vez mais daquilo que nós estamos confiando. Preste atenção nisso na sua vida. Quando você decide colocar a sua esperança, a sua confiança em qualquer outra coisa, é natural que você vá se aproximando desta coisa que está dando esperança para você, ou está gerando uma sensação de confiança para você, e você vai se aproximando disso, mas ao mesmo tempo você vai largando outras coisas, ou vai se distanciando de outras coisas. Quando nós trazemos isso para o povo de Judá, e para nós a aplicação é muito simples. Se você, se o povo de Deus tem ou não tem Deus como a pessoa final e total da sua confiança, irmãos, nós vamos nos afastando de Deus cada vez mais e nos aproximando disso, dia após dia. O que é que dá uma sensação de segurança para você? Onde você coloca a sua esperança? Pois bem, se não for Deus,
Preste atenção que você está se afastando de Deus e se aproximando disso a cada dia. Porque aquele que decide não confiar no Senhor e confia em qualquer outra coisa, tem o seu coração se desviando do Senhor. Isso é algo muito triste. O pecado de depositarmos a nossa confiança somente nos homens desvia o nosso coração de Deus e mira o nosso coração em outras coisas. E qual é, irmãos, o problema de ter o nosso coração mirado em qualquer outra coisa? Porque vai dizer a Bíblia que isso é idolatria. E qual é o grande problema da idolatria? Irmãos, quando nós temos um coração idólatra, ou que se aproxima de qualquer outra coisa, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Não conseguimos. Nós vamos ter a nossa visão de bênção distorcida, ou a nossa visão de sermos abençoados distorcido. E vamos atribuir as bênçãos que recebemos a outras coisas, a outros sistemas, enfim, a qualquer outra coisa, menos a Deus. E o que é que a palavra de Deus diz sobre um coração dividido? Entra aqui um texto que nós meditamos aqui no domingo passado. Eu quero ler de novo esse texto. Josué capítulo 24, o verso 15. Foi por isso que Josué disse isso ao povo que estava sob os cuidados dele. Olha só, Josué 24, 15. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. E aqui Josué dá várias opções para o povo. Se aos deuses a quem os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas olha só, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Agora olha só a resposta de Josué, mostrando isso que nós estamos falando aqui em Jeremias. Josué já mostrava para o seu povo o perigo de adorar outros deuses, de seguir outros deuses. Olha só a resposta do povo: longe de nós, presta atenção, abandonar o Senhor para servir outros deuses. Por quê, irmãos? Que a resposta do povo, ela revela essa mesma verdade que Jeremias, porque diz aí, ó, longe de nós, abandonar o Senhor para servir outros deuses. Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte. Não tem como você servir dois senhores. Não tem como. Ou você vai abandonar um para servir o outro, ou você vai abandonar esse outro para servir esse um. A matemática é simples. Não confiarmos em Deus, o nosso coração se desvia, se afasta de Deus, e ao mesmo tempo, esse coração vai se aproximar de qualquer outra coisa. O produto da sua confiança, da sua esperança, vai ser onde o seu coração vai se aproximar, vai estar mais perto. E quando a Bíblia fala de coração, tem muita coisa que a Bíblia fala de coração. Quando fala de buscarmos a Deus, fala que nós temos que buscar a Deus como? De todo o nosso coração. Coração dividido, não existe isso para o crente. Nós precisamos ter o nosso coração voltado tão somente para o Senhor. Assim, nós vamos fugir da idolatria. Assim, nós vamos fugir da apostasia. Assim, nós vamos nos livrar do pecado, de atribuir a qualquer outra coisa ou a qualquer outra pessoa aquilo que é atribuído tão somente a Deus. Você tem sido abençoado, amém ou não? Isso é produto de Deus, vem de Deus, não vem de qualquer outra coisa. Por fim, confiar no homem nos faz provar da amarga luta pela própria sobrevivência. Guarde isso no seu coração, no nome de Jesus. Confiar no ser humano nos faz provar da amarga luta pela própria sobrevivência. Vamos ler todo o verso 6, esse verso é maravilhoso. Diz assim: porque ele será como um arbusto. Está falando de quem? Daquele que decide confiar tão somente no ser humano. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário,
morará nos lugares secos ou áridos, ou mais secos do deserto, na terra salgada e a terra inabitável. Irmãos, olha só que coisa interessante que a palavra de Deus ela quer nos ensinar. Deus está dizendo que aquele que confia em si mesmo, ou tão somente no outro, ou em qualquer outra coisa que não Deus, é aquela pessoa que sempre terá que lutar pela própria vida, pela própria sobrevivência, pela própria existência. E diz esse texto que essa luta será penosa, essa luta será árdua, será dolorosa, não será uma vida de paz, uma vida fácil, tranquila, por assim dizer. Judá fez isso. Judá confiou em homens, confiou em nações, até mesmo em outros deuses, não confiou no Deus vivo e verdadeiro. E o que aconteceu? Como você já sabe, a vida foi totalmente dolorosa, a vida foi penosa, a vida foi amarga, foi salgada. Irmãos, Judá foi por providência de Deus, como falei aqui no passado, entregue à sua própria sorte, por causa dos seus próprios pecados, e teve que lutar pela própria vida durante anos, porque aqueles nos quais o povo buscou segurança, proteção, foi o mesmo que levou o povo cativo. O mesmo povo que Judá buscou segurança, foi o povo que o escravizou. O mesmo povo que Judá buscou soluções para os seus problemas, foi o povo, ou foi a nação, ou foi o sistema que trouxe toda uma maldição para esse povo, fez com que a vida desse povo fosse totalmente dolorosa. O texto diz o seguinte: como uma árvore ou uma planta no deserto, o povo de Deus estava vivendo. Como? Olha só o que a palavra de Deus quer dizer. O povo estava como quem estava abandonado. O povo estava como quem estava sofrendo muito. A vida estava sendo dolorida. A vida estava sendo árdua. E eles estavam sozinhos e padecendo. Essa era a vida do povo de Deus enquanto eles estavam depositando a sua confiança tão somente nos outros, tão somente nos homens. Eles estavam sendo atacados e atingidos por absolutamente todos os lados e por toda sorte de ataques. Quando a gente olha para esse texto, se a sua versão for bem antiga, ela vai dizer o nome desse arbusto. Se não, eu digo para você, tamargueira é o nome dessa árvore, dessa planta, desse arbusto, esse arbusto que o verso 6 diz aí, porque ele será como uma tamargueira. E ele diz aí como essa tamargueira vive no deserto. Olha só, tamargueira é um pequeno arbusto que vive em condições precárias no deserto. É uma pequena planta que vive sozinha, vive nos lugares mais secos e mais salgados no deserto, onde em volta dessa pequena planta nada cresce, em volta dessa pequena planta nada se dá, nada ali existe para aliviar um pouco o calor dessa planta frágil, dessa planta fraca, pequena, que precisa sim de uma sombra, precisa sim de um alívio, precisa sim de um pouco de água. E aqui já vai entrando o verso 7 na sua mente. Aquele que decide confiar a sua vida somente nos homens, é como uma tamargueira no deserto, onde ao seu lado nada se dá, onde ao seu lado não há nada que possa aliviar um pouco as suas tensões, onde ao seu lado não existe nada que possa aliviar um pouco o sol escaldante. Irmãos, a ideia é que esse arbusto lá no deserto precisa fazer de tudo, precisa usar de todas as suas forças, precisa lutar de todos os jeitos, precisa gastar toda a sua energia para se proteger e para sobreviver no deserto. E o que nós aprendemos aqui é algo muito precioso. Aquele que decide confiar tão somente nos outros ou em si mesmo, não tem uma vida de paz.
como a gente costuma dizer, não tem um pingo de paz sequer. A vida é atordoada, a vida é salgada. Como esse vive? Ele vive em constante luta pela própria sobrevivência. Ele vive sufocado pelas fortes estações que o sofrimento traz, ou também o próprio pecado nos traz. Ele vive procurando um lugar, alguém, vive procurando uma pessoa para aliviar as suas tensões, aliviar um pouco a vida. Mas por que ele não consegue aliviar a vida? Porque ao seu lado não há nada. Quando ele olha em volta, aquele que confia no ser humano, ele percebe que não tem ninguém de fato e de verdade que ele possa confiar. Não há sistema seguro. Que sistema hoje você pode olhar e dizer, esse é um sistema seguro? Não existe um, irmãos. Todos eles são falidos. Por quê? Se são sistemas de homens, e tão somente de homens, são sistemas falidos. Conversava com alguém hoje, antes do culto, muitos sistemas religiosos são também sistemas falidos, porque não são sistemas que vão de acordo com a palavra de Deus, e confiam em outras coisas. Essa é a vida daquele que decide confiar tão somente no homem. A vida será como alguém que está plantado em qualquer lugar do deserto. A vida será salgada, dolorida, porque ao lado dele não há nada sobre o qual, de fato e de verdade, ele possa ter resistência. Ao lado desse só existem coisas frágeis, e coisas frágeis, você já viu, é só uma questão de tempo para perecer. Lembra do braço de carne que eu falei? O braço sem osso? Não há sustentabilidade em absolutamente nada. Irmãos, por causa disso, nós vamos colher prejuízos amargos, se assim decidirmos fazer. Quando eu olho para esse texto, irmãos, para essa primeira parte, a grande verdade que a gente vê em toda essa situação é uma só. A nossa vida, você vai concordar comigo, normalmente ela não é uma vida fácil. Quem aqui tem a vida fácil? Ninguém tem a vida fácil. Normalmente a nossa vida, ela não é um mar de rosas, não é verdade? Agora, se a gente decidir colocar a nossa confiança, a nossa esperança em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa, que não o Deus vivo e verdadeiro, que não esse Deus que é vivo e verdadeiro e que é detentor de todo o poder, senão nesse Deus que é vivo e verdadeiro, detentor de todo o poder e que toda a sua vontade para nós é uma vontade boa, perfeita e agradável. Irmãos, a grande verdade é que os desertos que nós passamos, eles serão cada dia mais quentes durante o dia e mais gelados durante a noite. Não sei se você sabe, mas um deserto pode chegar a situações extremas, negativas, durante a noite. Durante o dia, um deserto é um lugar muito quente, mas durante a noite pode ser um lugar assustadoramente gelado, frio. E a nossa vida vai ser difícil, a nossa vida vai ser mais dolorosa. O desejo do meu coração é que, olhando para essa palavra, que Deus nos livre de depositarmos a nossa confiança em qualquer outra coisa que não Deus. O desejo do meu coração é que nós aprendamos, irmãos, que todos os sistemas, governos, homens, pessoas, podem ser usados por Deus para nos abençoar, mas aquele que abençoa, aquele que traz segurança, aquele que traz provisão, é somente o Deus que nós servimos. Por isso a nossa confiança deve estar depositada somente em Deus, porque se fizermos o contrário disso, como aprendemos aqui desde o domingo passado, certamente nós estaremos em pecado, certamente nós estaremos confiando em coisas frágeis e por isso totalmente perecíveis, e com certeza isso vai fazer com que nos afastemos do Senhor a cada dia, todo dia. E qual é o problema de nos afastar do Senhor?
a vida será cada vez mais amarga, cada vez mais salgada, assim como um pequeno arbusto que está plantado em qualquer lugar no deserto. Domingo que vem, querendo o Senhor, você vai poder comparar qualquer arbusto ou um pequeno arbusto com uma planta. E você vai ver que quando se trata daquele que confia no Senhor, Deus dá especificações muito claras de onde essa pessoa está. Leia o verso 7 e o verso 8 com muita atenção, e leia o verso 6, você vai perceber a diferença. Domingo que vem a gente esclarece isso um pouco mais. Então, para que a vida não seja salgada, confie no Senhor. Confie no Senhor. Duas coisas para a gente praticar depois dessa nossa primeira parte. Primeira, se aproxime sim das pessoas. Se aproxime sim das pessoas. Mas entenda que elas são produtos, instrumentos nas mãos de Deus, para que assim nós possamos ser abençoados. Nós, como pessoas, como seres humanos, somos instrumentos nas mãos de Deus, para que as outras pessoas possam ser abençoadas. Então, se aproxime das pessoas, mas observe uma coisa: não espere delas a resolução total e final dos seus problemas. Isso só pode vir de Deus. Deus pode usar as pessoas? Sim. E creio eu, vai usar no nome de Jesus. Mas a nossa esperança não pode estar no outro, nas pessoas, no braço de carne. Entendamos, irmãos, que as pessoas são bênçãos. Elas não detêm toda a sabedoria, toda a força, todo o poder, toda a autoridade. Não. Tudo isso é só Deus quem pode ter e pode fazer por nós. Somente Deus. Outra coisa, cuidado com as alianças que você anda fazendo. Tome muito cuidado. Desde o domingo passado nós estamos vendo o povo de Deus se aliançando ou se aliançou com povos, nações errados, que iam contra a vontade de Deus. E por causa dessas alianças, esse povo colheu frutos podres, por assim dizer, consequências amargas. Judá não foi prudente com as suas amizades, com os seus contatos, com as suas alianças. Judá não foi prudente quando buscou segurança. Judá não foi prudente quando buscou abrigo. E por causa dessa falta de prudência, colheu coisas amargas. Talvez as alianças que nós estamos buscando, elas podem até parecer seguras. Nós podemos até ver algumas garantias, mas nós precisamos entender uma coisa muito clara, irmãos. Se são sistemas de homens, isso pode falhar. E digo eu, isso vai falhar em algum momento. Vai falhar em algum momento. Por quê? Podem ser, apesar de serem sistemas de homens, nós podemos nos aliançar com coisas que vão contra a vontade de Deus. E, irmão, se vai contra a vontade de Deus, o fracasso é certo. E aqui uma coisa interessante. Pode não ser um fracasso da outra pessoa, do outro lado dessa moeda, mas o fracasso aqui foi de quem? Não foi necessariamente da Babilônia. Já estava derrotado. Isso já era algo certo para a Babilônia, para o Egito. Leia o livro de Apocalipse e preste atenção todas as vezes que aparece a palavra Babilônia ou a palavra Egito. E você vai entender que o fim já estava decretado. Agora o que a palavra de Deus está orientando é o povo de Deus que decide confiar em sistemas assim, em governos assim, ou em qualquer outra pessoa que vai contra a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, de forma urgente, avaliarmos as nossas amizades, as nossas alianças, avaliarmos aquilo que nós ou quem nós estamos trazendo como produto da nossa confiança, como produto da nossa esperança. Porque se fizermos como o povo de Deus no passado, irmãos, a história de todo o povo na Bíblia Sagrada é uma só.
Toda vez que o povo se afastava de Deus, colhia os prejuízos. Toda vez que o povo se aproximava de Deus, as bênçãos vinham, a segurança vinha, a proteção vinha, a salvação vinha. Insisto, leia o livro de Juízes e você vai ver isso de forma muito clara. Toda vez que o povo decidia se afastar de Deus, o povo estava entregue à sua própria sorte. Mas aí, num dado momento, o povo buscava ao Senhor e Deus então levantava um juiz. Deus então levantava um protetor. Deus então levantava alguém que iria suprir as necessidades do povo. Irmãos, nós precisamos avaliar. Por isso, avalie bem. E se for o caso, reconsidere se for preciso, porque alianças erradas vai nos afastar do Senhor, mais cedo ou mais tarde. Para que a gente não prove dessas mesmas consequências, que Deus nos ajude a confiar somente no Senhor. Amém, meus irmãos?